tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Gente, do que se trata esse livro? Esse livro aqui é um livro que vai contar uma história bem romântica, uma história melancólica, dramática, tratada aqui em uma novela do Dostoiévski. Então, para você que já leu Crime e Castigo ou O Idiota, que são livros mais pesados e mais densos, se você for ler esse aqui, você vai estranhar um pouco, porque essa linguagem do Dostoiévski é uma linguagem anterior a um período que ele passou. Ele teve preso um período, e aí depois desse período ele se tornou um autor mais denso, mais pesado, com histórias de vidas mais pesadas. Mas eu ainda não conheço essas obras, esse é o meu primeiro contato com o autor, e eu posso dizer para vocês que é um livro muito bom. Embora ele seja curtinho, tenha poucas páginas, a história está em pelo menos umas 87 páginas, isso mesmo, você lê numa tarde. É uma história que ela é carregada de emoção. Então, vamos lá, do que se trata essa história. Bom, a gente tem aqui nesse livro um narrador, que inclusive, o subtítulo deste livro é esse aqui, ó. Noites Brancas, romance sentimental, das recordações de um sonhador. Então a gente tem esse cara sonhador, que ele gosta de falar num ritmo bem poético sobre a própria vida. Então ele vai nos contando aqui a vida dele ali na cidade de São Petersburgo. Ele vive uma vida muito solitária, ele é muito sozinho, ele não se casou, não tem familiares perto, e ele vai contando pra gente como que é a vida dele ao andar pelas ruas da cidade de São Petersburgo. Então ele vai descrever aqui momentos muito interessantes, que é a descrição da cidade do ponto de vista dele, e o ponto de vista poético e romântico. É muito bonito a forma como ele descreve as situações que vão acontecendo e que vão se passando. Bom, por que o livro se chama Noites Brancas? Existe aqui dois possíveis motivos para esse nome. Primeiro, porque existe um fenômeno que acontece em um determinado período do tempo, lá na Rússia, né, lá na cidade de São Petersburgo, que é um fenômeno climático, onde as noites, por algumas noites, depois que o sol se põe, a noite não fica totalmente escura, ela fica num tom meio acinzentado, parece uma noite branca. E também, aqui a gente tem um outro sentido, como que uma noite pode ser branca? E aí a gente vai pro enredo. Então ele vai ali nos descrevendo como que é a vida dele, e ele tá contando que em um dos momentos ele tá passeando pela cidade, e ele avista uma moça que tá ali encostada numa cerca aqui de uma ponte. E aí ele percebe que aquela moça tá com um semblante triste, ele percebe que alguma coisa aconteceu de ruim com aquela moça. E o primeiro ímpeto dele é tentar conversar com ela, ver o que pode acontecer, e logo de longe a gente já percebe que ele manifesta um interesse afetivo por ela, né? Só que ele decide não falar, e o que acontece é que em seguida um outro cara, decide parar e importunar a moça. E aí ele decide salvá-la daquele importúnio, né? Daquela pessoa que foi lá, interrompeu a melancolia da moça. Ele vai salvá-la desse rapaz. E aí nisso começa uma bonita amizade. Os dois começam a conversar, ela vai contando um pouco da vida dela. E aí eles percebem que essa amizade é importante para os dois. Tanto para ela, que está passando por um momento difícil, a qual ele ainda não sabe, quanto para ele, que é uma pessoa totalmente sozinha. Então, assim, de idade a gente não tem muita noção, mas ela tem ali seus 16 anos, mais ou menos, e ele aparenta ser um rapaz mais velho, já passado dos 20 anos. E aí eles decidem que eles vão se encontrar novamente naquele mesmo local onde eles se encontraram na noite seguinte. Então aqui a gente vai ter então uma descrição de 4 noites seguidas que eles vão se encontrar e vão conversar, vão se conhecer. E é interessante aqui a forma como tudo isso acontece. É uma forma muito bonita, né? Ele vai contar pra ela pergunta, ela faz questão de perguntar, olha, me fala quem é você. E esse narrador, ele não tem nome, né? Ele não se apresenta, ela não pergunta o nome dele, mas ele vai contando a história da vida dele de uma forma tão poética e melancólica que ela ri.
E ele se incomoda com esse riso dela. E aí a gente percebe justamente a maturidade, né, dos dois que estão em diferentes pontos. Ela ainda muito jovem, não consegue entender o que ele tá querendo dizer ou por que ele tá falando daquela forma. E ele, sendo mais velho e mais culto, ele acha ruim que ela acha a graça dele por conta disso. Então a gente percebe a diferença de idade nesse momento. E aí ela vai contar como que é a vida dela, ela vai contar o que estava deixando ela triste nos últimos dias. E ele decide, ele fala, não, então você tem em mim um amigo, você pode contar comigo e nós vamos nos ver todas as noites e enfim. E aí, gente, não dá pra contar muito dessa história, porque tudo que eu contar pode ser algum spoiler. E eu vou dizer pra vocês que é uma história muito bonita, uma história de amor maravilhosa, mas é uma história meio dramática. Como eu disse, a narrativa toda é uma narrativa melancólica de um narrador sonhador. Ele tá ali só sonhando, ele tá ali, não que essa história seja um sonho, mas ele está ali só vivendo cada dia de cada vez. Então a gente não tem talvez um final que a gente espera, mas um final interessante, surpreendente e um final que, mesmo não sendo aquele final que a gente espera, é um final muito bonito. Eu achei um final muito bonito. Então eu não posso ficar falando muito, porque tudo que eu falar aqui vai estragar a experiência de leitura de vocês, não é esse meu desejo. O que eu falo pra vocês é, gente, se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse livro na mão, leiam. Numa tarde, você senta num banquinho de praça, você lê esse livro rapidinho e você vai entender o quão rico é um livro tão pequeno. Eu achei esse livro maravilhoso, gente, então fica aqui a dicaça pra vocês. Vocês que não conhecem ainda nenhum autor russo, como eu não conhecia, comecei pelo Dostoiévski, comecei por essa obra, eu sugiro que vocês façam mesmo, que vocês vão adorar essa história. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Muito obrigada por vocês que ficaram até aqui. Se você já leu esse livro, deixa aqui pra mim nos comentários se você gostou, o que você achou. E se você ficou curioso, vem me dizer também. A gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!